Ok, aí, doutor, olha só, estamos batendo papo aqui no Make Off, o programa já começou. Um bom dia para você que está em www.radiovirtual.com.br. Quarta-feira, dia 22 de julho de 2000 e... Ok, 2000 e... Já começamos a coisa já funcionando melhor, né? Ótimo, ok? Ok, agora, perfeito? Estamos em condições? Maravilha! Dia 22 de julho de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem faz aniversário nesse dia 22, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário. Deus abençoando sempre. Participação hoje, Edilson Pereira, Edilson do Comelc, do Conselho Municipal de Esportes e Lazer. Também conosco aqui está o Jaiminho, batendo um papo aqui nos bastidores. Jaiminho que também é conselheiro. Jaiminho, não é Freitas não, né? Jaiminho Freitas Filho. Jaiminho Freitas Filho. Não é parente do Carlinhos de Freitas. Não. Um primo afastado. Primo distante de Carlinhos de Freitas. Grande abraço, Carlinhos de Freitas. 9 horas mais 39 minutos. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos. Quarta-feira começando ensolarada. A temperatura sobe, porém não se anime, hein? Estamos no inverno, né? E o inverno já começou deixando... O outono já saiu deixando as marcas do inverno. O inverno vem aí com temperaturas baixas. Vamos às principais notícias desta quarta-feira? 22 de junho de 2022, principais notícias. Com a inflação revisada para cima, IFI divulga relatório fiscal de junho. A instituição fiscal independente do Senado está prevendo uma ligeira alta da inflação para 2022. Os números foram apresentados na edição de junho do relatório de acompanhamento fiscal, RAF. A projeção para o índice de preço do consumidor amplo, o IPCA, foi revisada de 7,9% para 8,6% este ano e 4% para 4,2% no ano que vem. O estudo reconhece que o IPCA de maio desacelerou, alta de 0,47%, frente a 1,6% de abril. Em 12 meses está em 11,73%. Melhor, portanto, que os 12,1% registrados no mês anterior. Todavia, sem a influência de itens de maior volatilidade, o índice não arrefeceu. A fonte é da agência Senado. Eu queria saber se o pessoal do índice vai no supermercado. Eu queria saber se eles abastecem os veículos, porque para o brasileiro não é 12% de inflação que estão. Os cálculos podem dizer que estão dando 12%, e tudo mais. Só que para o brasileiro, 12%. Bom dia, Márcio. Bom dia, meu amigo e conselheiro Jaiminho, Maria Clara e a todos os ouvintes do Virtual. Exatamente, Márcio. Eu acredito que esse pessoal do Senado aí não vai no mercado. Provavelmente eles têm seus empregados, né, para irem, então não acompanham a evolução dos acréscimos das nossas cestas básicas aí, do nosso combustível, né, que tudo relaciona o aumento em cima do nosso combustível. Quer dizer, a gente está com uma dificuldade muito grande. Poxa vida, 12%? Como 12%? Ah, mas o combustível... Mas vem cá, tudo bem, o índice de preço geral, analítico, o índice de preço não sei das quantas, qual a real inflação? Nós estamos com a Argentina aí batendo na casa dos 60%. Sim. Nós estamos vendo a inflação no dia a dia. O trabalhador não tem um aumento daquela forma. Os produtos estão aumentando. A conta da pandemia chegou. Exatamente. A conta chegou. As empresas que tiveram que reduzir a sua produção, que tiveram toda uma situação, chegou a conta agora. E quem está pagando a conta? O brasileiro, no seu bolso. E a inflação dessa forma? Não. Quem paga a conta, na realidade, é a ponta final, né? Que são os trabalhadores. Se eu não me engano, tinha uma ONG ou um instituto, alguma coisa desligada de qualquer vínculo com o poder público, que fazia esses levantamentos também, né? Vamos ver o que a realidade. A Getúlio Vargas vai falar também, se sai alguma coisa a respeito disso. Porque, assim,
está bem longe da realidade do chão de fábrica, né? Sim. Está sim. muito fora do que, na verdade, poxa vida. Antigamente, só de combustível agora foi 10 no diesel, mais 5... Pô. Antigamente nós íamos no supermercado com R$100, por exemplo. Trazíamos 2, 3 sacolinhas. Hoje, uma sacola bem rasinha. Se bobear, você vai fazer, dependendo do tamanho da família, é para fazer uma refeição e café. Exatamente. Olha lá. Tá difícil. Vamos deixar a inflação de lado por hora e vamos para a próxima matéria. 12%, muita coisa. Bom, e aprovado o crédito de 479 milhões para recuperar cidades atingidas pela chuva. O Senado aprovou na terça-feira ontem, por unanimidade, mais uma medida provisória de acordo com o decreto extraordinário para combater os efeitos da chuva. A MP 1102 de 2022 abriu crédito de 479 milhões de reais no orçamento deste ano para os municípios atingidos. Esta foi a 5ª medida editada desde o final de 2021 para custear diferentes ações em socorro às vítimas das enchentes, com um total de mais de 2,3 bilhões de reais. A MP não sofreu mudanças e segue para a promulgação. Os recursos serão destinados a obras de recuperação de infraestrutura, como construção de pontes e de unidades habitacionais, além de estabilização de encostas. Os municípios beneficiados estão em estados que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. A fonte é da agência do Senado. Bom, que bom, né? Recurso tem, né? Recurso tem, mas se for utilizado esse dinheiro realmente para ajudar essas famílias que sofreram nas enchentes e nas calamidades públicas, seria muito, muito bom. Porém, a gente não vê isso, né? Haja visto ali no Rio de Janeiro. Petrópolis. Teve aquele problema lá. E, ao mesmo tempo, o Japão sofreu terremoto, né? Exatamente. 2 anos depois, o Japão estava sendo reconstruído e o prefeito de determinada cidade preso, por causa de desvio de verba, que chegou nessa questão de desvio de verba. Esperamos que agora siga de fato, né? Falta comprometimento, né, o Márcio? Falta políticas públicas para esse pessoal que sofre com as enchentes. Então é lamentável, né? A gente está dando uma notícia de que tem dinheiro disponível para a recuperação de uma população que sofreu, né, gravíssimos impactos, e na realidade as pessoas estão aí dentro das suas famílias, junto com as suas famílias e sem casa, sem moradia. E assim, não é só recuperar a infraestrutura. Peraí, aquela casa que fica ribeirinha ali, que exatamente, tem que ser alterada, tem que ser retirada. Tem que ser retirada. Sim, porque ela vai correr risco novamente. Novamente. Então é necessário agir com política de Estado, né? Vamos ver se não, e além de tudo, Márcio, nós não temos conhecimento de um preparo para que essas pessoas também saiam dali e não tenham que retornar, porque existe tudo isso também, né? A gente conhece muito bem essa situação, né? Exatamente. Muito bem essa situação. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. Sessão total de tempo de programação de rádio e TV segue para a sanção. O plenário do Senado aprovou ontem um projeto que permite às emissoras de rádio e televisão transferir, comercializar ou ceder o tempo total de programação para a veiculação de produção independente. A matéria da iniciativa do deputado Alex Santana teve relatoria do senador Vanderlan Cardoso e segue agora para a sanção presidencial. Hoje, muitas emissoras já comercializam o tempo de programação, seja com produtores de conteúdo, seja com igrejas, por exemplo. A prática que vem sendo questionada na Justiça. Em ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal, a Justiça Federal condenou a Rádio e Televisão Bandeirantes no Rio de Janeiro e a Rádio e Televisão Record S.A. a reduzirem o período total comercializado de sua grade para 25% do tempo diário, inclusive os espaços comercializados a entidades religiosas ou sem fins lucrativos. Com o projeto, no entanto, acaba este limite. A fonte é do Senado. Bom, existe uma lei, dentro da lei as emissoras estão sendo punidas e existe uma regra, um regramento quanto ao horário utilizado. Eu acho isso, você criar aí normas, você tentar controlar os veículos de comunicação. O que na minha opinião, o que precisa ser feito
as emissoras terem a responsabilidade de programas educativos. Sim. Isso eu acredito que tem necessidade, né? Abre a grade, mas olha, os programas educativos aqui vocês vão passar. Você vê a situação que passa a TV Cultura. E o conteúdo da cultura é excelente. Mas assim, Tolí também, o pessoal deixar de ter o seu culto na televisão, deixar de ter o segmento religioso na televisão, eu acho que também não é solução, né? Não é justo, né? Tem que dar igualdade para todos, né? É claro, dentro de um limite e dentro de um regramento. Como você disse, a cultura tem que ser exposta para que a população tenha conhecimento que nosso povo tá sem cultura. Realmente distante daquilo que é cultural, né? Exatamente. Estamos distantes daquilo que é cultural. Bom, tá aí. As pessoas estão doutrinadas nas maiores redes de televisão, direcionado a coisas que tá assim, revolucionando pro mal, né? Existem muitas redes televisivas que passam muitas violências e acabam até ensinando pessoas que estão ali acompanhando. Dependendo de determinados canais, se você for adepto a determinados canais, você acaba nem saindo de casa. Sim. Eu acho que a criminalidade está... E realmente, ela tem um aumento de criminalidade. Não é mentira, não, mas não dá para ficar pingando sangue da tela da TV todo dia, né? A gente tem que respeitar. De vez em quando eu pego a minha mãe assistindo essas redes e assim, eu abomino, né? Eu tiro ela da situação. Fica difícil. Vamos à próxima matéria desta terça-feira, dia 22. Comissão de Finanças aprova projeto que atualiza limites do Simples Nacional. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei complementar que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do microempreendedor individual, a MEI. Os novos valores levam em conta a inflação oficial IPCA acumulada desde dezembro de 2006 até março de 2022. De acordo com o substitutivo aprovado do deputado Marco Bertaioli, do Marco, do PSV. Bertaioli, né? Presidente da comissão, o limite de faturamento anual passam a ser os seguintes. Para MEI, passa dos atuais R$ 81 mil para R$ 144.913,41. Para a microempresa, salta de R$ 360 mil para R$ 869.480,43. Para as empresas de pequeno porte, sobe de R$ 4.800.000 para R$ 8.694.804,31. Lembrando que para as empresas é aquele limite desde 2006, a adequação desde 2006. Olha isso, desde 2006. Você imagina que isso acontece. Né? Realmente, os novos valores passaram a vigorar a partir de 2023 e serão atualizados anualmente pela inflação. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, depois será votado no plenário da Câmara. A fonte é da agência Câmara de Notícias. Olha só. 2006. Se acompanhasse a inflação, esses números aí estariam muito maiores. Muito maior. A inflação de 2006 até 2022. Sim. Tá? Sim. Por isso que a MEI subiu, não subiu muito, porque a MEI tem pouco tempo de existência. Exatamente. Mas, olha só o que aconteceu com os outros, né? De 4,8%, quase 100%. Sim. 100%. Quer dizer, não reflete ainda a inflação de 14, 15, 16 anos. Não reflete isso. Não, mas é uma adequação. Passou do tempo aí para que houvesse esse reajuste aí. Passou do momento desse reajuste, Passou. Passou do momento desse reajuste. Vamos para a próxima matéria desta terça-feira. Olha só que coisa boa. Quando a gente fala de emprego é sempre bom, né? Rede de restaurantes oferece 50 vagas para quem busca o primeiro emprego em Santos. Uma grande rede brasileira de restaurantes com filiais em Santos vai contratar 50 munícipes maiores que 18 anos que estejam preferencialmente em busca do primeiro emprego. Os cadastros de candidatos e agendamentos de entrevistas estão sendo realizados pelo Centro Público de Emprego do Trabalho, CEPET, da Prefeitura. São 30 vagas para auxiliar de cozinha e 20 para atendente de mesa. Além de serem maiores de idade, os candidatos devem ter disponibilidade para morar em outra cidade.
estar cursando o ensino médio, estar em dia com as obrigações eleitorais e possuir todos os documentos necessários para a admissão. Carteira de trabalho, digital, RG, CPF, título eleitoral, certificado de reservista para os jovens, comprovante de residência, histórico escolar e carteira de vacinação. A empresa oferece benefícios como moradia paga para quem for transferido para outra cidade, plano médico e odontológico, seguro de vida, plano de carreira e alimentação diária no trabalho. Interessados em concorrer devem agendar o atendimento no CEPET, no link da matéria no site da Prefeitura, ou presencialmente na rua João Pessoa 246, no centro de Santos, das 9 às 16 horas. Está aí, oportunidade de primeiro emprego, ou seja, não é necessária experiência. Que bom, né? Que bom. Primeiro, a matéria é bem clara, é o primeiro emprego. E eu chamo a atenção porque o comércio oferece sempre o primeiro emprego, né? Sim. E essa necessidade do primeiro, de se ter um emprego, de se ter experiência, como é que você vai exigir isso se você não está trabalhando? É necessário, é necessário. É necessário, os né? jovens estão aí perdidos, né? Sem emprego. É muito bom saber que existe aí, são 50 vagas? 50 vagas. 50 Perfeito. vagas. Muito Então bom. o pessoal vai lá no endereço da João Pessoa ou no link da própria prefeitura e você vai acessar o que é necessário lá para fazer o cadastro e participar. E o primeiro emprego é sempre importante, né, Márcio? Sempre importante. O comércio Para dar o início ali do jovem a trilhar o caminho do trabalho. cidade, Saber. cidade em desenvolvimento. Exatamente. O comércio é um dos termômetros. Se o comércio estiver abalado, a cidade mostra que a cidade também tem uma situação difícil, porque é o primeiro emprego. Hein? Exatamente. É o primeiro emprego. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. Ah, sim, mandar os parabéns, né, ao presidente do Rotary, o Sérgio Roberto Ramos, né, que foi ontem a cerimônia de posse dele em Praia Grande, né, o Rotary Clube de Praia Grande, a transmissão de posse do presidente e do conselho diretor para o ano rotariano de 2022-2023. O presidente foi o Sérgio Roberto Ramos e quem assumiu para esse 2022-2023 foi o Jean Barbosa. Parabéns aí ao antigo presidente anterior e sucesso ao novo presidente. Né? Agora, parabéns aos Rotary Club presidentes. sempre faz a diferença na cidade. Né? Tem um posicionamento muito bacana. É uma instituição de servir muito forte na região, né? Na região e no país. No país. Inclusive, estamos aqui diante de um ex-rotariano. É um ex-rotariano, uma vez rotariano. Sempre rotariano, até porque ele tem contato com todos os rotarianos atuais. Ai, que maravilha, é isso. Recentemente foi homenageado também, né? É que o Jaime, ele é tímido, ele falou que não quer aparecer nas câmeras. Ele está aqui com a gente, aqui no estúdio. Ele é um pouco tímido, é igual a eu, assim. Eu também sou tímido. Também é tímido. 9 horas mais 56 minutos. Temos mais? Opa, maravilha! Então vamos agora falar sobre o Conselho Municipal de Esporte. Nos últimos meses, o Conselho tem enfrentado situações e polêmicas muito grandes. Questão do esporte, dentro do esporte, dos próprios públicos, representação no Ministério Público, a questão que envolve o poliesportivo. Roberto Dick, ainda é Roberto Dick? Ainda é. Ainda é Roberto Dick. O poliesportivo, discussões junto à Secretaria de Esportes, contendas, né, de grande volume, mostrando uma radiografia do que é o esporte na cidade, com a situação do esporte. A última agora foi a não participação da cidade nos jogos regionais e, por consequência, nos jogos abertos. No início dessa segunda gestão do prefeito Ademar, havia-se uma expectativa quanto ao impulsionamento do esporte e o crescimento do esporte, né? E, de repente, com o novo titular na pasta, a gente observou que o esporte declinou, né? Eu vou lembrar aqui, parafrasear Clemão Silveira Castor. Quem casa com a viúva é dos filhos. Não tem como se discutir. Quando você chega numa pasta como essa, você vai entender a pasta e vai ter que desenvolver. Não adianta ficar olhando para o retrovisor. Não adianta ficar olhando para o retrovisor. Tem que fazer daqui para frente. Se a pasta de planejamento, o pessoal sentar lá e começar a fazer com que erros clássicos, erros tão banais possam ser, né? Uma coisa tão... Sanados, perder o prazo, porque nós entramos em contato com
com a comunicação e a secretaria não quis se pronunciar. Então, se não tem interesse em trazer a sua versão dos fatos, a versão apresentada então se torna a versão verdadeira. A gente coloca aqui à disposição para falar, mas se e é um direito, né, se o secretário não quer falar, se a administração não quer falar a respeito, a gente respeita isso aí. Direito, só que o assunto vem à baila. Então, o que está acontecendo, né, de fato? O que está acontecendo é que, na realidade, perderam-se o prazo, né, de fazer a inscrição, não da cidade, mas sim das modalidades que iriam participar nos jogos regionais. E isso gerou essa polêmica toda, porque existem grupos de WhatsApp entre os dirigentes de São Paulo, né, da região, da delegacia de São Paulo, que gerencia os jogos regionais, junto a todas as cidades, com os seus chefes, que estão diretos com essa comunicação. E assim, não se sabe o porquê que perderam a inscrição. Porque nós do Conselho tivemos as notícias de que o pessoal da delegacia regional informou o tempo hábil para estar fazendo essa inscrição. E assim, ao meu ver, e ao ver de todos os conselhos, isso gerou uma propositura na não inscrição. Da cidade. Das modalidades, porque a cidade já estava... já é inscrita. Já estava inscrita. Inclusive, nós tivemos contato com o ex-chefe que foi exonerado e ele categoricamente nos informou: olha, Edilson, conselho, ele até teve na reunião conosco e expôs a situação, o que aconteceu na transição. Não foi falta de informação, como está ventilando aí na cidade, do chefe anterior para o chefe posterior. Não houve isso. Houve-se, o que a gente está entendendo aí foi proposital não inscrever a cidade. Por conta de economicidade, por conta Podem ser várias possibilidades juntas. Exatamente, até mesmo do ADOT, o Bolsa Atleta. Por conta do Bolsa Atleta. Já entrou em vigência? Já foi promulgada a lei, porém ainda está em tramitação para... O que significa o Bolsa Atleta? Significa que os atletas de Cubatão, os moradores da cidade de Cubatão, aquele que pratica esporte, que é nascido em Cubatão, nascido ou mora, residente de Cubatão, ele pode receber uma bolsa dessa? Exatamente. Só moradores de Cubatão? Não necessariamente moradores de Cubatão. Possa ser que venha a ser contratado. Inclusive, assim... contratar o atleta, por quê? Qual seria o motivo de se contratar um atleta dentro de Cubatão hoje não, desde antes da pandemia, não está tendo o esporte na íntegra, né? Como havia anos atrás, de estar competindo em campeonatos brasileiros, campeonatos regionais. Então, hoje em Cubatão, nós não vemos a possibilidade de atletas de Cubatão receber a DOT ou Bolsa Atleta por não ter um currículo, porque esse Bolsa Atleta ele vem adequado a currículos. O que é currículo? O atleta tem que ter classificação, ser campeão em campeonatos regional, estadual, brasileiro. Agora a condição fica ainda mais interessante. Então, o projeto do Bolsa Atleta, que foi aprovado, determina que para se receber uma bolsa, o atleta tem que estar ranqueado em alguma dessas situações. E aí a cidade não participa dos jogos. Exatamente. Não ranqueia ninguém. Exatamente. Olha aí a confusão. Então, na verdade, quando o esporte desenvolvido pela prefeitura, ele tem uma função social. Sim, a função dele é estar junto com a comunidade, é fomentar o esporte, é dar uma outra perspectiva para os jovens, né? E isso leva tempo. Sim. Se nós entendemos que, inclusive houve crítica há muitos anos atrás, referente a isso, cidades que contratavam atletas para que elas pudessem pontuar nos jogos, né? E na verdade não era a prata da casa,
Era de fora. Era de fora. Então, na verdade, Cubatão cresceu com a prata da casa. Sim. A equipe técnica não, mas os atletas sim, porque a função do esporte é social. Exatamente. E essa Bolsa Atleta, ela entra em vigor esse ano? Entra em vigor o ano que vem? Ela é promulgada para entrar no ano que vem. No ano que vem ela não entra no ato da publicação, não? Não. Só no próximo orçamento? Só no próximo Ela não está orçamento. nesse orçamento Não. Até onde eu sei, não. E como você vai... tem atletas... Como é que nós fomos Aí nos é que jogos tá, do ano passado? Teve jogos em 2022? Não. Em 2021 teve? Não. Em 2020 teve? Não. Então, Em 2021? os nossos Em 2019? vereadores Alô, ainda... Adilson, você vai ser um dos ranqueados agora então. Porque Os não tem nossos mais. vereadores ainda tentaram colocar algumas emendas para melhorar essa lei do Bolsa Atleta. E tiraram as emendas, não aprovaram. Porque o Bolsa Atleta, como você disse, é para fazer um trabalho social na base. Perfeito. E o Bolsa Atleta, essa lei, ela não vai beneficiar quem está iniciando no esporte, e sim quem já tem um ranking. A condição do esporte não é formar o atleta? E se eu vou trazer um atleta ranqueado, eu não entendo. Não tem sentido, Não né? tem sentido, a não ser que eu... Não tem sentido, não tem sentido. Isso deixa de ser... nós precisamos de ícones de esporte. Pô, mais ícones do que nós temos. Sim. Mais ícones do que o esporte cubatense tem. Em todo, né? No futsal, no handball, no vôlei, no basquete, no atletismo, no futebol de campo. O que mais precisa, né? Acho que nós já temos isso, né? Temos sim. E a ideia é favorecer aquele jovem que está iniciando, que Exato. precisa de uma questão, de um complemento alimentar, de uma passagem, de um equipamento, de uma alimentação a mais, a inscrição, de um incentivo uma a inscrição mais, também. uma inscrição. Essa é a ideia, que ele vai se dedicar o tempo dele ao esporte. Sim. Essa é a ideia, né? Eu lembro. Ele começa a cursar e começa a ter mais necessidade. E aí ele desenvolvendo essa questão do esporte, lógico, não é qualquer um que vai receber o Bolsa Atleta, é aqueles que já despontarem com uma qualidade para aquele fim. Exatamente. Para aquele fim, tem potencial aqui, vamos investir nesse atleta, aquele ali tem potencial também. Não vai existir motivação, né? Não vai existir. Eu lembro, se eu não me engano, acho que em 2016, nós estávamos dentro do polo esportivo com 2 projetos sociais, e um inclusive com um projeto de esportes adaptados, que nós conseguimos levar mais de 22 atletas para os jogos regionais, e nós tivemos um recorde, um recorde de todos os tempos, de ganharmos entre medalhas e troféus de ouro, prata e bronze, 76 troféus e medalhas. E medalhas. Coisa que o esporte dito normal nunca teve esse feito. Esse feito. Quer dizer, olha aí. Olha e assim, era um início, né? Era uma base de atletas que estavam ali motivado, né? Para buscar alguma coisa lá na frente. E naquela época nós conseguimos a classificação de um atleta para os Jogos Pan-Americanos de PCDs. Olha aí a importância. Olha a importância, né? Então o Bolsa Atleta, ele tem uma função e tem que ser linkado essa função com os esportistas da cidade, né? Sim. Se lá na frente a pessoa resolver se profissionalizar no esporte, Perfeito. não vai receber bolsa. Ele segue na profissão do esporte e vai ser um atleta profissional, em qualquer que seja das áreas que ele escolher. Sim. É uma profissão, seguiu profissionalmente. Mas até então, na condição de função social, que é a função do ente público, eu não vejo por que você trazer atletas de fora. Se existe essa possibilidade, não é bem-vinda, né? A gente observa com uma restrição. Porque, na afinal realidade, de contas, o ir e vir é direito de todos, né? Mas a questão do fomento ao esporte no município tem que ser direcionado aos atletas que são do município. Na realidade, é fazer a inclusão social, né? Se você vai trazer professores, Exatamente. aí é outros 500, você está trazendo um profissional para trabalhar, Exatamente. a gente entende. Né? Agora,
Vou trazer para treinar fulano de tal. Bernardinho vai vir treinar. Bacana. Maravilha, sem problema. Agora, na questão do esporte, na questão do atleta, a bolsa tem que ser destinada. Infelizmente, entramos em contato com a prefeitura e a secretaria não se pronunciou, não tinha interesse em pronunciar. Assim, muito menos acredito que o secretário que ele está aqui para explicar. Só para finalizar essa minha fala diante do Bolsa Atleta, nós estávamos lá no conselho tendo nossas reuniões constantes, mensalmente, e às vezes até o secretário estava presente. E havia essa composição com o conselho para que nós pudéssemos estar juntos, atrelado à secretaria, para construir esse Bolsa Atleta. E nós nunca fomos chamados. O conselho ele é deliberativo, consultivo e deliberativo. Isso, né? E fiscalizador. Fiscalizador. Principalmente fiscalizador. O conselho tem projetos? Fez aquela questão de pensar a cidade no esporte e apresentar projetos para a administração? Visando essa situação anterior, que o nosso esporte estava na decadência, nós temos um projeto de iniciação nas escolas, porque nós vemos que o principal atleta está dentro da escola. Da escola parte-se ali, a gente garimpa e traz pro polo esportivo, pro Centro Esportivo Romeirão, pro Centro Esportivo Armando Cunha e assim sucessivamente. Então essa era a nossa principal ativar meta, a base, buscar ativar a base, porque nós não tínhamos mais atletas, porque os nossos atletas que estavam formados, por não ter infraestrutura e também não tínhamos estrutura para condição, apoio do poder público. Esse pessoal que já estava formado já estavam sendo direcionados a outras cidades. Então nós perdemos essa característica de motivação de atletas já formados. É necessário reconstruir, então. Exatamente. A reconstrução do esporte na cidade. E o Conselho apresentou proposta para isso. Sim. Nós apresentamos. Então, porque quando a gente entende que criticar é necessário, apontar, fiscalizar é necessário, mas propor também faz parte. Claro. Propor faz parte. Não, e assim, o diálogo. O diálogo é muito bom para ambas as partes. E assim, diante do diálogo, não é só você que tem a verdade. A verdade está do outro lado também. Sim, a análise, a observação diante dos problemas. Olha, por esse caminho não dá, eu tenho um problema de orçamento. Por isso um tem que respeitar o outro. E vamos seguir em frente, mas o objetivo é o mesmo. Valorizar o esporte. E é lógico, se há um trabalho, se há a intenção de resgatar o esporte da cidade, não participar dos jogos já começou ruim, né? Sim. E assim, como é que eu vou ter esporte? Outro projeto que nós temos e seria o primordial para dar um start em toda essa fala de esporte base é o nosso fundo de esportes, porque o fundo de esportes vai dar autonomia para buscar recurso financeiro. Isso não está virando lenda mais não, porque esse negócio vem me arrastando há tantos anos. Ô Márcio, já está prontinho. Daqui a pouco vira lenda. Já está prontinho. Basta o secretário ou então o prefeito utilizar a sua assinatura eletrônica para dar entrada na Receita Federal para constituir o CNPJ. Porque só isso. A gente já escuta tanto do só fundo isso do porque esporte. A lei. Rubão já falava do fundo do esporte. Mas ela... e daqui a pouco está virando lenda, né? Fundo do esporte, olha, você lembra daquela possibilidade? O fundo do esporte ele estava atrelado à lei de criação, então estava tendo uma confusão. O que nós fizemos na gestão passada do nosso amigo Bacalhau, o Carlos Alberto Félix. Nós começamos a buscar entendimento como funcionava o Bolsa Atleta, o fundo de esportes. Então, ele estava junto à lei, nós desvinculamos e caminhamos. Hoje ele está prontinho.
Só falta essas assinaturas do prefeito ou então do secretário. Geralmente, eu digo o seguinte, nem sempre uma pessoa da área é a mais indicada para estar à frente de uma pasta, né? Mas muitas vezes a pessoa com conhecimento e expertise na área e em outras áreas também acaba desenvolvendo na pasta. Hoje o atual secretário é da área de esporte? Ele é comunicador, né, da área de esportes, assim como ele se coloca. E também advogado, né? Advogado? Desconheço. Tem experiência na vida pública? Desconheço. Foi secretário em algum outro local? É a primeira vez que é secretário? Desconheço. Ele sempre fala que sempre quis ser secretário, então ele aproveitou essa oportunidade de ser indicado. Inclusive, assim, eu queria até dar um recado para o nosso deputado Paulo Correia, porque com tantas polêmicas do seu indicado, ele corre o risco de ter uma votação pífia aqui em Cubatão. Reflexo um reflexo negativo, né, Márcio? Quando você sugere um nome, tem a responsabilidade. Exatamente, reflete. Assim como reflete na gestão também. Não, perfeito. Bom, o que a gente quer, todos querem, é um esporte. Claro, todo claro. Mundo, todo mundo desde jogar fubeca, jogar fubeca, sim. que é uma coisa de criança que todo mundo, né, brinca, aquela brincadeira que toda criança ali vai jogar fubeca, até se tornar um maratonista, né? Até se tornar um campeão do arremesso de peso, né? Até se tornar... É a base, né? Você falou aí tudo, desde do campeonato de fubeca, de peão, de pipa. De pipa. Você vai observando quais são as expertises e aqueles que o pessoal fala, vamos tirar das ruas. Não vamos só tirar das ruas, não. Vamos ofertar algo de qualidade, né? Vamos inserir na sociedade. Né? Exatamente. Vamos mostrar o pertencimento. Pertencimento é a palavra. Isso. Olha, isso aqui pertence a vocês e é para vocês. Usufruam. Isso. É dessa forma, né? Piscinas para todos. E é daí que saem os grandes atletas, os grandes advogados, os grandes juízes, os grandes professores. É na base. Porque o Brasil é um celeiro de jogadores de futebol. Sim. Mas é um celeiro de toda a forma de esporte. Sim. Tudo. Nós temos uma equipe disputando esportes de inverno. Que nós não temos aqui. Não temos aqui. O secretário Ronald está à frente desse projeto, né? Inclusive, mandar um abraço para o Ronald. Juntos pelo esporte, né? Juntos pelo esporte. Nós tínhamos uma boa relação com o secretário Ronald, ex-secretário. A equipe pontuando, a equipe brasileira pontuando lá fora em esportes de inverno. Olha que maravilha, né? Exatamente. Isso é uma condição especialíssima. Parabéns ao Rony, parabéns à equipe. Perfeito. 10 horas e 15 minutos, Maracrá, estamos chegando no final? Estamos chegando no final. Edilson, o que mais o Comelc pretende aí nessa situação? Vocês entraram com ação no Ministério Público, devem estar aguardando o retorno disso. Sim. Vocês já pontuaram várias situações. Há diálogo, não há diálogo? Olha, eu cheguei a fazer, o secretário ele me mandou um ofício, assim, colocando algumas polêmicas diante da criação do Comelc, do Conselho, né, de Esportes. Por ele ser o gestor. A lei de criação diz lá no artigo 5º que o gestor do Comelc é o secretário. Pois bem, tá perfeito a lei. Diante da lei, né? Que eu também não concordo, mas a lei está aqui, a gente vai obedecer. Só que ele quer destituir o conselho. Como se ele é o gestor, ele também passa a ser o presidente do conselho. Mas a destituição é feita por um ato exclusivo da presidência, de um gestor? Não. Isso é um ato, geralmente é um ato do prefeito, né? Geralmente é um ato do prefeito. Para destituir o conselho, mas baseado em quê? Qual a base para se destituir um conselho? A base ele está se colocando por conta dessa lei. Mas não foram eleitos, não foram feitos os trâmites de eleição? Sim, aí é que tá. Existe uma polêmica desta lei que a gente precisa modificar. Perfeito. Agora eu não sei se vai haver tudo bem, vamos entender que destituiu o conselho. Ajudou o esporte em quê? Em nada. Nós vamos para os jogos regionais se destituir o conselho? O conselho os próprios de esporte, de acordo com o relatório de vocês, se tornam maravilhosos?
No estalar de dedos, do dia para a noite? O Conselho está ali para assessorar a Secretaria de Esportes. Então eu critico quem me critica, tudo bem. Agora eu vou destituir aquele que me fiscaliza? É estranho, né? Bom. E ele mesmo ser o executor e o fiscalizador? Não dá. Aí não dá, né? Colocar todos os ovos na mesma cesta não pode. Né? E a lei, a Constituição Federal de 88 deu força, né? Deu força para os conselhos atuarem junto às secretarias. Então, não há sentido do conselho... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Destituído desta forma que ele está querendo, que ele pretende, né? Fica até estranho, né? Fica estranho, porque assim, sai do meu caminho porque eu quero passar. A bola é minha, eu não estou no time, tiro assim, o jogo. Acaba o jogo, vou levar a bola embora. Não é assim. Uma coisa é uma coisa, como diz o nosso vereador lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa. Mas assim, diante dessa situação, se isso vier a acontecer, porque aqui em Cubatão a gente está sujeito a tudo, né? Nós continuaremos lutando pelo esporte, independente de conselho, né? Ou não. Como munícipe, exatamente. Você tem Nós temos esse direito. Agradecer a sua participação, os microfones abertos aqui. Infelizmente não temos o pronunciamento do outro lado, né? Seria excelente ter aqui a questão da secretaria. O conselho está aberto. Porque o espaço sempre foi democrático e sempre vai ser, mas infelizmente no silêncio de alguns prevalece aquilo que está sendo dito. O conselho sempre estará aberto a reuniões, a conversa, a diálogo, que eu acho que o diálogo tem que ter dentro das situações, né? E assim, diante da situação, eu até protocolei antes de ontem, 2 ofícios. Um ofício direcionado ao nosso excelentíssimo senhor prefeito, para que nós levássemos essa situação a ele, porque eu acredito que ele não saiba dessa situação, e um outro ofício para nossa Câmara Municipal, para uma abertura de uma apuração do que aconteceu, da não inscrição das nossas modalidades esportivas de Cubatão. Né, que o corredor internacional, nosso amigo Alexandre, que ele diz o seguinte: Márcio, uma equipe não adianta um chegar, tem que chegar lá toda. Sim. Porque se um da equipe não chegar, a equipe não avançou. Então temos que chegar todos. Todos têm que cruzar a linha de chegada. Todos têm que estar ali. Sim. Porque senão a equipe, na verdade, não venceu. E para a cidade avançar, todos têm que participar. Né? E a crítica, o apontamento das falhas, ela não é política, ela é administrativa, ela é institucional. E tem que acontecer. Né? E tem que acontecer. Exatamente. É o que eu costumo dizer. Eu vou na igreja, quando eu olho o padre, ele tem que estar de batina no altar. Né? Então, para mim, isso, o padre tem que estar de batina. Wilson. Meus agradecimentos pelo convite novamente aqui, para dar alguns esclarecimentos do que está ocorrendo. E eu peço que as pessoas que não tenham conhecimento das ações do Conselho, que venham a nós, que nós estamos aqui à Alguma página de redes sociais tem, Conselho? Nós temos o Facebook. Facebook? Infelizmente, Márcio, o Conselho é constituído de 16 conselheiros totais, né? 16 titulares e 16 suplentes. Só que, não sei se você sabe, na grande maioria das instituições, só 3 ou 4 que participam efetivamente das ações. Então, aqueles que não tenham conhecimento e que querem ter conhecimento das ações, que venham a nós nos procurar, que a gente está aqui aberto a todas as informações. Fica uma sugestão aí, de repente, dentro do site da Prefeitura, criar-se aí uma aba para que os conselhos possam colocar os seus trabalhos, as suas atas. Não, já até existe. Tem. Só que assim, eu tenho dificuldade pelo pessoal não estar efetivamente junto ao conselho. Ao conselho, falta mão de obra. Falta mão de obra. Inclusive, sem mão de obra, vocês estão a lei, baixo com mão de obra, então. Inclusive a lei, não para estender, a lei que cria o conselho pede que o gestor, está escrito aqui, que o gestor dê a mínima infraestrutura para o conselho,
que seria materiais de escritório e também a indicação de uma pessoa para secretariar o conselho. E nós não temos. Bom, 10 horas mais 22 minutos, tá aqui Edilson com a gente aqui, grande abraço, obrigado Edilson. Jaiminho está aqui também, o Jaiminho. Não é parente distante do Carlinhos de Freitas. Meu braço esquerdo. E está mandando um abraço para outro Carlinhos, que está lá no Paraná e que é secretário de Indústria e Comércio na cidade de São Mateus do Sul. Que legal. Secretário de Indústria e Comércio. Parabéns, sucesso para ele. Tomara que esteja fazendo um bom trabalho, né? Que senão o pessoal vai puxar a orelha. Sim. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo disso, agradecendo o Jaiminho, agradecendo principalmente a você pela audiência. O programa daqui a pouco fica à disposição no site, no nosso canal no YouTube, www.radiovirtual.com.br. Uma excelente quarta-feira. Hoje tem lançamento de livro às 17 horas na Câmara Municipal. A vereadora Alder Creis vem lançar um livro que a arrecadação é beneficente. Nós tivemos o Rotary ontem, temos o Rotary de Cubatão e do Jardim Casqueiro também no dia 24, tendo o seu evento. Quer dizer, a cidade está voltando à sua normalidade, né? Mas use máscara, se proteja, porque o coronavírus não foi embora não, ele permanece aí. E vencê-lo só depende de você. Fique com Deus e até o próximo programa. Amanhã, às 9h30, o programa mudou de horário. 9h30 da manhã, se Deus quiser.